ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Queridos, a Bíblia ela é muito perfeita em todas as coisas que ela diz, em todas as coisas que ela nos ensina. Eu aprendo com por que passamos por algumas situações difíceis em nossas vidas. Cada um aqui vive uma situação, se pudéssemos aqui conversar e falar um com o outro, nós iríamos ver diversas situações que cada um está vivendo. Eu aprendo que a primeira situação difícil que vivemos se chama imprudência. Falando nisso, quando eu estava meditando sobre isso ontem, estava atravessando a Presidente Vargas, eu trabalho por ali no centro da cidade, meditando sobre imprudência. Eu vi uma menina atravessando a Presidente Vargas conversando no celular, totalmente desligada com o que estava acontecendo. Um táxi veio, pegou ela pelas pernas, ela bateu no capô, a sua cabeça bateu no para-brisa. O impacto foi tão forte que o couro cabeludo dela ficou preso ali no para-brisa do táxi. E ali eu vi uma imprudência. Imprudência, quando eu penso, é como nós mesmos achamos que somos ótimos motoristas, não queremos botar cinto de segurança. Isso é imprudência. Outras coisas que eu aprendo, por que acontecem situações difíceis na nossa vida, se encontra em Juízes, capítulo número 6, versículo de número 1 que lemos aí. Olha o que diz. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Situações difíceis acontecem na nossa vida por causa de pecado. Lamentações 3:39. Do que se queixa o homem vivente? Senão dos seus próprios pecados. Situações difíceis acontecem em nossa vida por causa de imprudência e por causa de pecado. E a Bíblia conta aqui no versículo número 12 que o Senhor chegou para Gideão, e todo mundo sabe que ele estava malhando trigo no lagar para tentar esconder os midianitas. Estava ali malhando trigo num lugar que se malhava uva, e ele estava ali malhando trigo no lagar. E o anjo chega para ele assim, ó, o Senhor é contigo. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Independente do que você esteja vivendo, da situação difícil que você esteve, eu quero dizer uma coisa, Deus é contigo. Acabou, não tem como eu questionar. Mas Gideão estava vivendo uma situação difícil, mas Deus assim mesmo era com ele. E o versículo de número 12 bate um questionamento, uma crise de Gideão, a qual todo mundo aqui vive ou já viveu ou vai viver. E ele diz o seguinte, mas se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobrevém? O versículo que você continua lendo vai dizer que ele diz que antigamente nós ouvíamos que Deus fez pelo povo, antigamente dos nossos pais, mas a crise dele é, se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobrevém? Sabe o que eu aprendo? Que mesmo sendo fiéis, vamos passar por situações difíceis. A Bíblia conta que Daniel era homem que orava ao Senhor. O anjo chegou para ele e disse, Daniel, desde o teu primeiro dia que aplicaste teu coração a falar com Deus, Deus ouviu e veio responder. Mas Daniel continuou orando. E esse mesmo homem, querido, que era Daniel, orava ao Senhor, Deus respondia. Tinha revelações, tinha visões de Deus. Foi lá para a cova dos leões e Deus ali era com ele. Independente da situação. A Bíblia conta em Mateus capítulo número 8, versículos número 22 a 25, diz que os discípulos estavam com Jesus no barco. E o próprio Jesus que chamou eles e disse o seguinte, passemos para outra banda do lago. E eles estavam ali no barco, Jesus com eles, de repente uma ventania, uma tempestade, Jesus estava no barco e a tempestade veio. E eles se preocuparam, a história todo mundo já sabe, Jesus vem, repreende eles e acalma o mar, acalma a tempestade, e eu louvo a Deus por isso. Sabe o que eu aprendo com isso? Que todas as duas histórias que eu contei aqui de Daniel e dos discípulos tiveram finais felizes, entre elas dizendo assim, porque Deus fez um milagre. Sabe o que eu aprendo e quero trazer hoje? Se eu fosse defender uma bandeira de algo aqui, eu defenderia, querido, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram o seguinte, fica por saber, meu rei, o Deus a qual servimos pode nos livrar, mas ainda que ele não nos livre, nós não deixaremos de adorá-lo. Sabe o que eu aprendo, querido? Ainda que o teu milagre não chega, ainda que o teu emprego, as portas não sejam abertas em nome de Jesus, não abra a mão dele. Não abra a mão de Deus, independente das coisas não acontecem do jeito que você quer. De repente sonhos aqui podem não acontecer, mas mesmo assim não abra a mão de Deus. Eu aprendo com isso quando Jó diz o seguinte, Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e enfim ele se levantará. Jó sabia que Deus podia fazer um milagre, mas no capítulo de número 13, versículo de número 15, Jó diz o seguinte, ainda que ele me mate, nele confiarei e os meus caminhos defenderei diante dele. O segredo do cristão é o seguinte, querido, independente se o milagre vai acontecer não, eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. O meu Deus é maior do que o meu milagre, o meu Deus é maior do que o meu emprego, o meu Deus é maior do que qualquer outra coisa e eu não abro mão dele por nada. A oração de Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da
somente a ti, Jesus. Curva a sua cabeça, querido. Deus, eu te exalto, eu te louvo, porque o Deus ao qual